Educação ambiental para adultos, mas como assim? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Geralmente, quando se fala em educação ambiental, quase sempre a gente está relacionando esse processo de educação ambiental com crianças, com a educação infantil. Mas eu quero desmistificar isso aí com você. Por quê? Vamos pensar na atual realidade ambiental do planeta. Não tá legal, não. Você concorda comigo? Se você está aqui nesse vídeo, é porque você é uma pessoa que se liga nessas questões ambientais e sabe que nós, seres humanos, como nunca aconteceu antes no planeta, nós estamos destruindo essa nossa casa, destruindo essa natureza de uma forma avassaladora, cada vez mais intensa. E os reflexos disso aí, os resultados, eles estão muito claros, muito óbvios para todos nós. Só não vê isso quem não quer. A lista de problemas ambientais, ela é imensa. Problemas que trazem morte, sofrimento, miséria, doença, fome. Podemos falar das mudanças climáticas que são causadas pelo aquecimento global. Com essas mudanças climáticas, nós estamos tendo eventos extremos da natureza. Chuvas intensas, secas intensas, frio intenso, isso está aí para todo mundo ver. Sem contar em deslizamentos, enchentes, inundações, secas severas, extinção de espécies, os microclimas urbanos com calor intenso, a poluição das águas, é coisa demais. Não dá nem para falar tudo nesse vídeo de tanta coisa. Mas onde que entra aí essa questão de educação ambiental e se ela realmente é para adultos também? Veja bem, essa destruição intensa, rápida, avassaladora, ela começa com o surgimento da indústria. Na verdade, desde que o ser humano existe no planeta Terra, nós impactamos a natureza. Tudo que a gente faz, de certa forma, a gente causa alguma reação na natureza. Porém, antes de existir indústria, antes de existir motor, quando a gente destruía algo, a natureza ela conseguia se regenerar. Pelo fato de fazermos isso de forma mais lenta e pelo fato da população mundial antes da indústria ela ser bem menor. Mas aí, nos últimos 200, 300 anos, essa história começa a mudar demais. A partir do final do século XVIII, quando é inventado o motor, quando começa a se queimar combustíveis fósseis, aí a humanidade já começa a dar aquela turbinada na destruição da natureza. E naquela época, alguns pouquíssimos cientistas já começam a perceber isso aí. Se você for pesquisar, for estudar como é que começam esses movimentos ambientalistas, você vai observar que eles são contemporâneos ao surgimento da indústria, mas começa de forma muito sutil, muito pequena. Aí as coisas vão se transformando, a gente tem um século XX, que foi um século de grande avanço da tecnologia, da ciência, muito conhecimento, as duas grandes guerras mundiais, um crescimento populacional como nunca se viu. Então, no século XX, as transformações do mundo e, consequentemente, a destruição ambiental, ela acelera bastante. Com isso, quando surgem aqueles movimentos ambientalistas mais robustos, de maior destaque internacional, como, por exemplo, a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, em 1972, depois, 20 anos depois, ela acontece no Brasil, que foi a ECO 92, e sem contar nesses movimentos questões também de acidentes nucleares que tiveram, o acidente de Chernobyl na Ucrânia na década de 80. Então, assim, eu estou falando de uma época que a gente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. A gente não tinha essa rapidez. Mas essas informações chegavam e foi uma época em que se falou muito da educação ambiental para crianças. A gente ouvia muito, eu era criança nessa época, né? Então a gente ouvia muito falar essa questão, as crianças precisam ter uma nova visão do mundo, aprender a cuidar do planeta, ter uma educação ambiental para construir um mundo melhor. Mas aí o que acontece?
Muitas pessoas ficaram repetindo isso aí e repetem isso até hoje. É lógico que as crianças, elas precisam ter educação ambiental, sim. Elas vão crescer e a gente espera que tenha um planeta para elas, eu estou aqui para isso, né? Então elas precisam de educação ambiental, sim. Só que aquela educação ambiental para as crianças que se falava lá na metade na segunda metade do século XX, década de 60, 70, 80, essas crianças hoje já são adultos. E aí? Eu sou a criança daquela época, e você? Né? Qual que é a sua idade aí? Então, nós precisamos ter educação ambiental para todos. E a educação ambiental, ela é muito ampla. E onde que nós vamos buscar conhecimento e como que nós vamos aplicar esse conhecimento? Bem, se nós queremos nos educar enquanto adultos, a busca de conhecimento é contínua. A gente tem que estar sempre estudando, sempre nos informando sobre os problemas ambientais globais e os problemas ambientais locais do meio onde eu vivo, do meio onde você vive, para a gente buscar formas de minimizar esses problemas. Aí nós vamos ter uma grande concentração no nosso raio de poder, no nosso campo de atuação. Todos nós, todo ser humano tem um nível de poder. Então, dentro desse nível de poder que eu tenho, que você tem, o que é possível ser feito? Por quê? O que é o nosso grande desafio hoje? É nós transformarmos a nossa cultura. Desde a década de 70, aí, com a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, fala-se muito sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Tem pessoas até que pensam que isso é uma utopia. Será que dá para a gente continuar evoluindo de forma econômica e a gente um dia conseguir ter uma sustentabilidade no planeta? A gente garantir para gerações futuras que elas tenham os mesmos recursos que nós temos hoje? O desafio é imenso, é imenso. Tem pessoas que não acreditam nisso, de tão desanimadas que elas ficam. Mas eu acredito, por isso que eu estou aqui e conto com você para unir forças aqui comigo. Então, o que a gente precisa fazer? Dentro do meio que a gente atua, o que nós podemos transformar? Porque, infelizmente, o que eu percebo na maioria das pessoas, nós somos muito rápidos e ágeis para criticar o outro, para criticar o governo que não faz nada, para criticar a mineradora que está destruindo tudo, para criticar o agronegócio que está usando veneno agrotóxico cada dia mais e com a legislação que permite. É problema demais, é um terror. Ok, nós temos que observar, sim, nós temos que compreender onde que está o erro de cada personagem para a gente cobrar que as coisas sejam feitas de uma forma melhor. Mas e nós? Nós precisamos agir também. Por quê? Se, por exemplo, eu critico a ação das mineradoras, mas o que eu uso que provém de minério e eu estou transformando esses produtos em lixo e eu não faço nada, e eu desperdiço e eu não participo de um programa de coleta seletiva, de reciclagem, então o que me cabe? O que cabe a você? A educação ambiental para adultos, ela consiste nisso aí. O nosso grande desafio é uma mudança de paradigmas, é uma transformação cultural. Então, se esse assunto foi interessante para você, eu te convido para fazer inscrição aqui no canal. E se você acha que pode contribuir com outra pessoa também, por favor, compartilhe esse vídeo aí. Um abraço e até a próxima!